Eu quero ler, meus irmãos, com vocês um texto que está lá em Efésios. Efésios, Efésios 6:10, tá bom? Os irmãos abrem aí, a gente vai estar meditando um pouco aqui nessa palavra, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou ler aqui o texto, logo após nós vamos estar aí fazendo só mais uma oração. Oração nunca é demais, né? Eu vou ler o versículo 10 e o 11. Amém? Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Espírito Santo de Deus, meu Pai, Senhor querido, a tua palavra, ó Pai, foi lida neste momento. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos visitar através da tua palavra, Pai. Que haja agora, Senhor, uma preparação no nosso coração, que é a terra, para que a tua palavra, que é a santa semente, ela venha germinar em nosso coração, ela venha frutificar, Pai, para a tua glória. Espírito Santo, tu tens liberdade. Esse trabalho é teu, nós estamos aqui por sua causa. O Senhor é o motivo, o Senhor é o nosso tudo. Nós queremos apenas ouvir a tua voz. Fala conosco para a tua glória, nos conduza e nos guia para a honra e glória do teu nome. Tens a liberdade, Pai. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração hoje. Eu estava aí passando umas batalhas espirituais e falei, Deus amado, sempre na obra, né? A gente passa algumas lutas e o Senhor ministrou no meu coração essa palavra. E aí eu entendi, eu falei, Deus, amém. E o Senhor falou assim, lembre para o meu povo, lembre para as minhas ovelhas que eles estão em uma grande batalha espiritual. Aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que tem compromisso com Deus, aquele que tem uma aliança real com Deus, essa pessoa, ela disse sim para uma grande batalha espiritual. Queridos, a partir do momento que a gente falamos sim para Jesus, nós falamos sim para uma guerra, né? A Bíblia aqui, nesse livro de Efésios 6:10, nós vemos que Paulo, ele deixa para falar sobre isso, sobre essa questão de batalha espiritual, sobre revestir de uma armadura, no último capítulo aqui da Epístola de Efésios, né? Por que ele não colocou isso no primeiro capítulo? Deixa para colocar isso no último. Eu entendo que quando a gente lê um livro, o que a gente lê por último vai ficar mais gravado em nossa mente. Vai ser mais fácil de lembrar. E aqui Paulo, ele deixou para escrever isso. Por último, foi a última coisa que ele deixou para escrever, para que a igreja de Éfeso pudesse ler, né, e receber isso, gravar na mente. E aqui, queridos, quando nós vemos que ele fala, aqui no versículo 10, ele diz, no demais, irmãos meus, ele está falando assim, olha, para finalizar tudo que eu falei para vocês aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Revestivos, fortalecei-vos, perdão, no Senhor e na força do seu poder. Por que fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus? Porque se nós formos lutar, queridos, contra as trevas, contra as hostes do inferno, os demônios, com a nossa própria força, pode ter convicção de uma coisa: o resultado não vai ser vitória, né? O resultado não vai ser vitória. Isso me faz lembrar de uma passagem que está lá em João 15:5, quando o Senhor ele vai falar bem assim: olha, vocês são, eu sou, melhor dizendo, perdão, eu sou a videira, vocês são os ramos dessa videira. Aquele que está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Então, queridos, quando
o Espírito Santo, por meio de Paulo, vem falando aqui para nós nos fortalecermos no Senhor, é porque realmente é uma das condições que nós precisamos atender, executar e obedecer para que a gente possa ter sucesso nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual. Isso é tão tremendo, isso é tão forte. O Senhor ministrou algumas coisas, eu vou falar no decorrer aqui da mensagem. Para que eu possa absorver de Deus a força, eu tenho que andar com. Preciso caminhar com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Como é que eu vou absorver algo do Espírito Santo se eu estou distante do Espírito Santo? Se eu não estou caminhando com o Espírito Santo? Se eu não estou com um relacionamento com o Espírito Santo? Lembrando que o nosso inimigo, ele é um ser espiritual. E só o Espírito Santo consegue vê-lo e detectar o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, se eu ando com o Espírito Santo, consequentemente, o Espírito Santo vai me sinalizar, vai me mostrar algumas coisas, vai me dar instruções, vai me dar ferramenta espiritual, vai me dar estratégia para me poder me movimentar da maneira correta, a qual eu vou transitar no mundo espiritual com as armaduras espirituais, me blindando, fechando brechas. Deus vai estar sinalizando para nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, pelo Espírito Santo, né, que Deus tem para nós é: ande comigo, ande com o Espírito Santo, caminhe com o Espírito Santo, viva uma vida onde você não negligencie o seu relacionamento com o Espírito Santo, queridos. E é um grande desafio isso. No tempo a qual nós estamos vivendo, muitas distrações, o tempo está passando rápido, eu creio que vocês têm percebido isso. O tempo tem passado muito rápido mesmo. A gente tem muita coisa para fazer, mas nós, como filho de Deus, não podemos esquecer que nós estamos em uma batalha espiritual que ela é diária, ela é contínua, e a todo instante o inimigo está trabalhando contra nós, contra o povo de Deus. Há demônios que trabalham contra a nossa vida no mundo espiritual. Isso, se Deus abrir nossos olhos espirituais, nós vamos poder contemplar muita coisa. Mas, andando com o Espírito Santo, nós nos fortalecemos nele e adquirimos nele a força que nós precisamos para avançar e romper nessa batalha espiritual. O próximo ponto que eu quero falar aqui é interessante que ele fala de poder, ele fala de força, né? Ele fala que em Deus nós vamos receber força de Deus, do Espírito Santo, e vamos receber também o poder do Espírito Santo, né? Isso me faz lembrar do que está lá em Lucas 19, 10, 19, se eu não me engano, quando ele diz que Deus nos deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano algum. Então, para mim, poder sobressair, poder romper e vencer o poder das trevas, queridos, eu tenho que estar cheio do poder que vem de Deus. Eu preciso estar realmente me revestido espiritualmente, o meu corpo espiritual precisa estar envolvido nesse âmbito de poder que vem do Pai Celestial, para que eu possa ir contra o poder das potestades, dos demônios e romper e sair vitorioso. Porque é uma grande batalha espiritual. Então, de Deus eu recebo a força espiritual e o poder. Agora, o versículo 11 vai dizer assim: ele já vai falar agora para a gente nos revestir de toda a armadura que vem de Deus. Revestido de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firmes. Aí ele fala, contra as astutas ciladas do diabo. Agora ele vai apresentar para nós, né? Ele vai trazer a memória da igreja de Éfeso e agora para a gente o inimigo ao qual luta contra nós frequentemente, constantemente, enquanto a gente estiver nessa terra, esse ser vai estar lutando contra a nossa vida. E o nome dele é o diabo.
O diabo é real, o diabo ele trabalha contra a nossa vida. O diabo ele está todo o tempo, queridos, observando. O diabo ele é astuto. É interessante que aqui traz uma característica quando ele fala as astutas ciladas. Astuto, o que significa astuto? Astuto é alguém que é sagaz, alguém que tem uma capacidade muito grande de enganar, de ludibriar. Tem uma capacidade assim que é fora assim do normal. Ela consegue facilmente enganar alguém, sabe? Iludir alguém. Então aqui fala de astutas ciladas, ciladas e armações, armadilhas. E isso aqui é tão interessante, querido, porque o diabo, como ele é um ser astuto, sagaz, ele tem essa capacidade para engano. Aí isso me faz lembrar um texto que está lá em João 8:44. Olha que tremendo isso aqui. O Senhor ele vai estar falando nesse texto para algumas pessoas que eram os fariseus, né, os hipócritas. Ele falou bem assim: vocês são do diabo. João 8:44. Bom que você acompanhe isso aí. Ele fala: vocês são do diabo, o pai de vocês. Aí ele diz: vocês querem fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Olha agora o que ele vai falar. Quando mente, expressa a sua própria natureza. Em algumas versões fala que ele, quando mente, ele fala o seu próprio idioma, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, uma das armas do diabo é o engano, é a mentira. Ele trabalha com isso. Por isso que ele diz aqui astutas ciladas, porque um ser que é astuto, ele trabalha com engano. Ele tem essa capacidade para engano. Ele possui isso, né? E por que que realmente a gente precisa estar tão ligado, tão atento, diariamente no meio dessa batalha espiritual? Porque o texto diz, a Bíblia vai dizer, lá em 1 Pedro 5, 8, 9, marquei aqui, diz assim: estejam atentos, vigiem. Ele diz: o diabo, o adversário de vocês. O que que ele faz? Ele ronda como um leão, ele ruge como um leão, procurando a quem tragar. Ele está ao vosso derredor, em outras versões. Ele está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então há, queridos, uma atuação diabólica contra a nossa vida no mundo espiritual, a plano das trevas constantemente. Isso aqui traz esse respaldo. Há constantemente planos das trevas sendo arquitetados contra a sua vida, contra a minha vida. O diabo, ele não está preocupado com quem está lá no mundo, com quem já faz a vontade dele, não. O diabo ele vai para cima de quem é fiel. Ele vai enfrentar, ele vai querer parar quem está fazendo a vontade de Deus. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, já pega essa palavra e já crava na tua mente. O diabo vai se levantar contra a tua vida. O diabo vai tentar te parar. O diabo ele vai fazer plano contra a sua vida. Há plano das trevas, há batalhas. Ele vai armar astutas ciladas para você. Ele está trabalhando, ele está de olho, o diabo observa, ronda, ele está ao derredor daqueles que realmente querem ser fiel a Deus, ele está procurando uma brecha, querendo tragar e devorar. Muitas vezes, meus irmãos, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é uma grande realidade. Muitas vezes nós acabamos esquecendo dessa verdade. É ou não é verdade? É verdade. Muitas vezes nós acabamos se esquecendo que estamos em uma grande batalha. Nós estamos em uma grande batalha espiritual.
em uma grande luta espiritual. Estamos sendo observados constantemente. Constantemente. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. E o diabo tem armas, tem armas. Ele tem isso. Ele é estratégico, ele sabe como trabalhar contra alguém. Ele conhece o ponto fraco de alguém. Veja, isso é muito forte isso aqui. Ele fez assim na vida de Sansão. Isso é muito tremendo, esse exemplo aqui é muito forte. Sansão, ele era escolhido, olha isso, ele era escolhido. Nasceu com um propósito. Ele já veio ao mundo com um propósito divino. O próprio Espírito de Deus se apoderava dele de uma forma avassaladora. Sansão, ele vivia coisas extraordinárias em Deus. Mas o diabo mapeou ele, enganou ele. E o final de Sansão foi ele perdendo contra os inimigos, porque ele não vigiou, desobedeceu e o Espírito Santo se apartou. É por isso que Paulo aqui, ó, ele está dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor. A força de Sansão não vinha dele. Sansão não vencia os inimigos porque ele era forte por si mesmo. Sansão vencia porque a força de Deus se manifestava na vida dele. Era por isso que ele rompia tudo. Era por isso que ele vencia vários inimigos. Quando ele ia para a guerra, ele ia para vencer, porque o Espírito Santo estava com ele. Mas Sansão deu a brecha. Quando os inimigos veio, ele falou assim: vai ser igual das outras vezes, o Senhor está comigo. Mas ele não tinha em mente, não tinha lembrado, não sabia, melhor dizendo, o texto fala que ele não sabia que o Espírito Santo já não estava mais nele. A força de Sansão para romper era uma força que também tinha uma dimensão de poder de Deus, que o tomava para romper daquele jeito, vinha de Deus. Os inimigos, houve ou não houve um trabalhar estratégico do diabo ali? Claro que houve. O diabo foi trabalhando aos pouquinhos, usando uma pessoa. Então, o diabo tem várias formas, queridos, de ataque. Eu já quero entrar nisso aqui agora. O Espírito está me sinalizando, eu vou entrar nesse ponto aqui agora. Há várias formas de ataques, eu quero mencionar 4, tá? 4 níveis de ataques do diabo. O primeiro, emoções e sentimentos. Quem aqui está ouvindo isso aqui? Quem aqui já passou, já teve um momento aí do dia, de repente, você começa a sentir uma tristeza fora do normal? Quem aqui? Coloca um coração aí para mim saber se você já passou por isso. Quem aqui já, de repente, começou a sentir uma tristeza fora do normal, uma angústia, do nada, um ataque aí no âmbito de emoções e sentimentos? É o primeiro nível. O segundo é pensamentos. Pensamentos. Quantas vezes nós somos bombardeados por pensamentos assim que vêm realmente do inferno? Queridos, quantas vezes nós somos bombardeados assim por pensamentos que a gente mesmo fala: Deus, esse pensamento veio do inferno. Veio do inferno. Não tem como isso aqui. Esse é o segundo nível, o pensamento. Terceiro foi o que o diabo fez com Sansão. É relacionamentos interpessoais. Ele vai usar alguém. É quando o diabo, ele primeiro tenta nas emoções, sentimentos, não consegue. Vai para os pensamentos, bombardear para ver se consegue te dar um baque espiritual. Não consegue, ele agora usa alguém para tentar te parar. Usa alguém contra você. E o quarto nível é nível de saúde física. Né? Ele toca na saúde do seu corpo físico. Então, primeiro nível, emoções e sentimentos. Segundo, pensamentos. Terceiro, relacionamentos interpessoais, usando alguém. Quarto, saúde. São esses 4 pontos que Deus me sinalizou para falar aqui.
de ataques. Então, o que você vai fazer? Blinde-se no Senhor. Blinde-se no Senhor. Busca o Senhor. Peça proteção divina sobre a tua vida. Clame, ande com o Espírito Santo. Porque automaticamente o poder de Deus já te dá uma cobertura espiritual. Amém? Então a gente tem que ter muito cuidado. O diabo, ele também, queridos, ele vai usar, ele tem alguns meios que ele vai também atacar a gente de outras formas. E para isso, para falar isso, eu quero ler com você o que está escrito lá em Mateus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, para você acompanhar Mateus 4. Mateus capítulo 4, tá bom? Tentando falar um pouquinho baixinho, eu creio que vocês estão me ouvindo aí, né? O pessoal está dormindo aqui, mas vai dar certo. Mateus 4, versículo 3. Tá? É quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que vai acontecer no versículo 3 e 4? O diabo se aproxima de Jesus e fala para Jesus o seguinte: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. O Senhor vai responder, Jesus, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Aqui, nesse texto, nesses dois versículos, nós conseguimos detectar algo muito interessante aqui, de atuação demoníaca, né? de arma, de estratégia diabólica. Tá? O que o diabo fez aqui? Quando o diabo ele fala, se tu és o filho de Deus, a gente vai ver aqui algo, o diabo usando a arma de colocar dúvida. Veja no capítulo 3, versículo aí, se não me engano, 18 e 17. Veja o que o pai falou aí. Quando João Batista, ele batizou Jesus ali no rio, né? O profeta João Batista vai ver, ele vai enxergar o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz, a voz do Pai vai bradar, falando que Jesus Cristo, ele era o Filho amado, era o Filho de Deus em quem Deus se comprazia, a alma de Deus se deleitava. Então, o Pai falou, este é o meu Filho amado. O Pai falou quem era Jesus. O Pai falou a identidade de Jesus, meu Filho amado. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Queridos, muitas vezes o diabo vai tentar nos atacar colocando dúvida aonde Deus já falou que é certeza. Isso é muito tremendo. Primeiro ele coloca dúvida. É uma arma muito forte do diabo que ele usa muito. Coloca dúvida. Se ele coloca dúvida em você, ele vai conseguir atingir outra coisa, ele vai conseguir causar confusão na sua identidade. E aqui é uma coisa muito forte, porque nós, como cristão, a nossa identidade em Deus tem que estar ativada. Tem que estar ativada. Eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Eu tenho que saber que eu sou filho, sou servo, sou justificado, sou herdeiro. Eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Isso é uma grande arma. É uma grande arma. Quando a minha identidade em Deus está realmente ativada, eu vou conseguir detectar até uma seta do diabo para querer me desestruturar. Facinho, porque, peraí, isso aqui é o Satanás. Eu sou filho, tô justificado em Deus, sou eleito, sou guardado, o Pai está comigo. Então a minha identidade está ativada. Então o diabo, se ele coloca dúvida, ele já automaticamente ele vai já tentar causar confusão na nossa identidade. E se ele consegue causar confusão na nossa identidade, aconteceu algo aqui muito, muito, muito triste, né? Muito triste mesmo. Por quê? Porque se ele conseguiu isso, o que aconteceu? Acontece que a gente não demos crédito de fato ao que Deus falou. Ele conseguiu arrancar de nós a palavra e a fé. Porque se eu me baqueio na minha identidade, será mesmo que eu sou isso? Deixei a dúvida me tomar? O que significa? Que eu não dei crédito àquilo que a palavra de Deus diz que eu sou.
Agora, queridos, pensa comigo, isso não acontece muito? É uma arma que o diabo tenta muito, tenta demais, fazer com que a gente esqueça, não dê crédito ao que a palavra diz a nosso respeito. Isso é muito forte, isso é muito, isso é muito real. Isso é muito real. Muitas vezes o diabo vai tentar fazer isso. Fazer com que não demos crédito à palavra de Deus. Foi o que ele fez aqui com Jesus. Ele tentou fazer isso com Jesus. Se tu és, tentou colocar dúvida e mexer na identidade de Jesus. Olha que profundo isso aqui. O pai falou lá atrás, já tinha falado: Este é meu filho amado, em quem minha alma se deleita, me compraz. E quando o diabo chega, a primeira coisa que ele fala é: Se tu és. Jesus já venceu, nem respondeu isso, só falou a palavra de Deus. Está escrito. Olha aí, outra arma que a gente tem que usar. Já vem com a arma e Jesus mostra. É como se o Senhor falasse assim: Você acha que eu não tenho a palavra? Eu vou te responder com a palavra. Está escrito. A palavra está em mim. Se a palavra está em nós, a nossa identidade também está firmada. E isso é uma grande arma para usar contra o diabo. Usa. Usa a espada, queridos. Eu vou correr um pouquinho para me falar outras coisas aqui no texto. Bem, então a gente vê, né, essa terribilidade. Nós estamos em uma batalha espiritual, nós estamos em uma guerra espiritual, constantemente, diariamente. E aqui o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas para nós. Ele vai falar sobre a armadura. Ele diz: tomem, né, a armadura, vistam-se da armadura. Ele fala toda a armadura. Eu achei muito forte esse detalhe aqui. Ele fala toda a armadura, você tem que vestir toda a armadura. Não é só uma parte ou só um componente da armadura. Tem que ser todos para você vencer. Aí nós vemos que ele vai falar no 12, né, os nossos inimigos, no versículo 12 aqui, de Efésios 6, ele fala que a gente tem que lutar contra as potestades, principados, bandos, né, de espíritos demoníacos, quando ele fala aqui em hostes espirituais, da maldade. E no 13 ele vai passar as armas, ele vai passar cinturão da verdade. Olha a verdade. A verdade é a palavra. A Bíblia diz, lá em João 17:17, se não me falha a memória, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ó, pega a palavra e arrocha bem, fica firmado nela. Outro componente aí da armadura de Deus para a nossa vida, para a gente romper aí contra as trevas. É o capacete da salvação, a couraça da justiça. Justiça é a base do trono e do reino de Deus. Justiça, né? O capacete da salvação, eu vejo que é algo muito forte, porque aqui fala de mente, né? A nossa mente também tem que estar alinhada, transformada, renovada. Identidade também, eu sou salvo. Eu tenho que estar na minha mente aqui, protegida com a minha identidade em Deus. Isso tem que estar ativado em mim. Mais uma vez, identidade, mentalidade. Também quando, na verdade, para que eu tenha a minha identidade ativada em Deus, a minha mente tem que ser renovada e transformada e mudada. A minha mentalidade tem que mudar. Por isso que Paulo fala, lá em Romanos 12:2, né, para a gente transformar a nossa mentalidade. Muito forte isso aqui. E vai falar outros também, por exemplo, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Isso aqui eu costumo falar a Deus, coloca as botas aí do evangelho da paz na minha vida, as botas de fogo. Eu oro muito esse texto, queridos, é muito forte isso aqui. Próximo, a gente vê aqui a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé. Isso aqui é tremendo. O escudo da fé. Primeiro ele fala escudo, né? Depois ele fala sobre capacete e espada da palavra. E ele fala aqui um detalhe, quando ele menciona o escudo da fé, ele fala que com esse escudo, que é a fé, nós vamos apagar, olha que forte isso aqui, os dardos inflamados do diabo. Então, tem que ter, por isso que o diabo ele vai tentar
colocar dúvida. Se ele põe dúvida, ele vai conseguir adentrar para arrancar a fé. Porque eu não estou confiando. Se eu estou com dúvida, eu não tenho fé. Minha fé não está real. Não está firmada verdadeiramente. Então, isso aqui é muito tremendo, isso aqui. Por isso que ele tem que arrancar mesmo. O diabo ele trabalha muito nisso. E arrancar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Então, a fé real, verdadeira, vem da palavra. É oriunda da palavra. Por isso que o diabo, nossa, é muito sagaz. E ele diz, no versículo 18, orando em todo o tempo, vou finalizar aqui já. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança. Olha aí, faça isso constantemente. Ele está falando isso aqui. Quando ele fala perseverança, ele está dizendo, faça sempre, seja constante nisso. Não pare de fazer. Faça constantemente, diariamente, frequentemente. Aí ele diz, com toda súplica por todos os santos. Queridos, com toda súplica por todos os santos. Isso aqui é algo que nós precisamos fazer. O que está falando aqui? Está falando de cobertura espiritual. Aqui é um santo, um exemplo, tá? Um santo aqui, nós somos santos em Deus, em Cristo, nós somos santos, intercedendo e dando cobertura espiritual a outros. Olha a importância disso. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então, se a gente não intercede um pelo outro, não é bíblico que a gente faça isso. Né? O correto é a gente estar dando cobertura. Por quê? Veja o que está lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 9. Quando ele fala, lê o 8 e o 9. Quando ele fala que o diabo está ao derredor, ele vai falar assim no versículo 9, ó. Resista o diabo, permanecendo firme na fé. Olha que tremendo. Vai conferindo aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Tá? Aí ele vai dizer, resistam o diabo, resistam, permanecendo firme na fé. Aí ele fala, sabendo que, olha que tremendo, sabendo que os irmãos de vocês, todos eles, em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos ou ataques espirituais. Então, meus irmãos, é todo mundo. Todo aquele que realmente é servo de Deus, é filho de Deus, que está em compromisso real com Deus, ele vai enfrentar batalhas espirituais. Então, Deus, nesta noite, está trazendo à nossa memória essa verdade de que nós estamos em uma grande batalha e precisamos estar continuamente, sempre, perseverando em fazer o que Deus nos manda fazer para vencer, usando a armadura, vigiando, atento, e se fortalecendo no poder e orando uns pelos outros. Fazendo assim, eu tenho certeza que nós iremos romper, o propósito divino vai se concretizar, será consolidado em nossa vida e através da nossa vida, e o nome do Espírito Santo será glorificado. Então, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, de uma forma poderosa. E eu peço agora que o Pai ministre sobre a vida de cada um uma nova armadura espiritual, uma nova armadura, uma armadura banhada pelo sangue do Cordeiro, uma armadura banhada pelo óleo, pelo azeite do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus uma nova armadura, uma visão ampliada, uma visão nova espiritual, um novo fortalecimento de poder e de força oriunda de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Que vocês vivam aí algo novo através dessa palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos.